Se estão a ver isto pela primeira vez, cliquem no botão de subscrever e deixem um gosto neste vídeo. Ajuda-nos muito a continuar a partilhar estas histórias incríveis. Tudo começou numa noite que parecia totalmente banal. O tipo de noite em que achamos que nada de emocionante está no horizonte e que o dia vai simplesmente passar sem percalços. Tinha acabado de chegar de uma longa corrida, com as pernas a arder, a roupa úmida do esforço, e só conseguia pensar num duty a ferver para descontrair. A casa estava invulgarmente quieta, quase demasiado pacífica. Reparei de imediato que a minha tia e a minha prima não estavam por perto. Uma rápida onda de solidão percorreu-me. Não era surpreendente, na verdade. Desde que o meu tio faleceu, há 3 anos, a nossa casa tinha perdido um pouco da sua faísca, tornando-se nesta versão mais silenciosa do lugar animado que costumava ser. Eu tinha me adaptado ao silêncio, fiz as pazes com ele à minha maneira. Por isso, ignorando a sensação, atirei o meu equipamento de corrida para o corredor e fui direto para a casa de banho. O dush foi um puro alívio. A água a aliviar a tensão e o acumular do dia. Demorei-me sob o chuveiro um pouco mais do que o planeado, deixando os pensamentos vaguear, absorvendo aquela rara sensação de calma no meio das divisões vazias. Sem pressa nenhuma. Tinha a noite toda pela frente. Ou pelo menos, era o que eu acreditava. Não fazia ideia de que a tranquilidade estava prestes a virar-se do avesso. Enrolando uma toalha à minha volta ao sair, achei que a casa continuava deserta. Mas, ao entrar na sala de estar, parei de repente. Ali estavam a minha tia e a minha prima no sofá, silenciosas, e senti um nó no estômago. Tinha a certeza de que elas tinham saído. E agora ali estavam elas, apanhando-me neste estado desprevenido. O desconforto atingiu-me como uma onda gigante, o meu pulso a acelerar enquanto eu tentava agarrar nas minhas coisas. O cérebro às voltas com o choque e um rubor a subir-me à cara. Corri para o meu quarto, fechei a porta com firmeza e encostei as costas a ela, respirando fundo para me recompor. Senti-me ridículo, exposto, não tanto fisicamente, mas em espírito. É engraçado como nem sempre se trata do que é visível. É aquela sensação crua de ser apanhado desprevenido, de perder a compostura que fica conosco. Nos dias que se seguiram, tentei convencer-me de que as coisas tinham voltado aos eixos. Talvez elas tivessem ignorado o assunto, raciocinei. Mas a realidade tem jeito para deixar pistas. A forma como a minha prima olhava para mim, as pequenas mudanças na forma como agia, a leve tensão no ar, estava tudo lá, não dito, mas impossível de ignorar. Não conseguia deixar passar. Uma noite, estava enfiado no meu quarto, mergulhado num jogo de aventura online. O clicar dos comandos e as emoções no ecrã puxavam-me para dentro. Era o meu escape, uma forma de empurrar o mal-estar para segundo plano. Mas então a porta abriu-se e entrou a minha prima com um sorriso brincalhão. Por um segundo, relaxei. Talvez fosse apenas como antes. Brincamos, rimo-nos e metemo-nos um com o outro como irmãos fazem. No entanto, havia uma ponta de tensão, um esforço silencioso a tecer-se na nossa conversa. Não tinha a certeza se era tudo da minha cabeça ou se aquele percalço tinha mexido com algo intangível entre nós. Fiquei hiperconsciente de cada movimento, de cada comentário. A nossa vibração descontraída de irmãos tinha agora este peso subtil. Voltei a concentrar-me no jogo, tentando ignorar, mas a sensação permaneceu, pesada com vibrações não ditas. Cada riso partilhado ou olhar parecia carregado com um enigma que eu não conseguia resolver. Debati-me entre abordar o assunto de frente ou simplesmente deixá-lo dissolver-se no passado. As semanas seguintes pareceram desequilibradas. Coisas do dia a dia, como jantares, conversas fiadas ou brincadeiras leves, carregavam um significado extra. Analisei tudo em excesso, repetindo aquele instante na minha mente vezes sem conta. Percebi que um encontro estranho não gera apenas uma memória constrangedora isolada. Pode alterar todo o ritmo familiar, mesmo de pequenas formas, fazendo o espaço parecer diferente. Então, numa noite calma, a minha tia chamou-me à sala. O tom dela era firme, mas com algo mais profundo que eu não conseguia identificar. Ela desabafou suavemente sobre o caminho difícil desde que o meu tio se foi.
o isolamento que se instala e o desejo dela de nos apoiarmos uns aos outros mais abertamente. Enquanto absorvia aquilo, fez-se luz. A tensão não era apenas o meu próprio embaraço. Afetava-nos a todos. Luto, adaptação e aquelas emoções silenciosas que raramente expressamos. Nas semanas seguintes, notei mudanças gentis. As conversas fluíam mais livremente. Risos ecoavam em sítios que tinham ficado silenciosos. A minha prima e eu metíamos-nos um com o outro como nos velhos tempos, mas com mais cuidado, mais intenção. Mudou de estranho para atencioso, um passo propositado para consertar o que sempre lá esteve antes daquele acaso de mau timing nos ter atirado para a confusão. Olhando para trás, percebo que os momentos mais difíceis podem desencadear um progresso real. Aquela noite caótica, afogueada e frenética desencadeou uma mudança. Destacou o valor de nos abrirmos, de mostrarmos compaixão e de navegarmos a dança frágil dos laços próximos. O que pareceu totalmente humilhante na altura acabou por clarificar a nossa visão uns dos outros, fomentando paciência e compreensão. A vida está cheia de instâncias assim, quando estamos totalmente revelados, desequilibrados e crus. Mas esses são, muitas vezes, os empurrões para a evolução, iluminando o que de outra forma ignoraríamos. O silêncio depois do meu deslize não foi vazio. Estava cheio de compreensão, oportunidades para curar, reunir e fortalecer. Hoje em dia, a casa vibra com energia, viva com alegria mais uma vez. Essa memória ainda me faz estremecer, mas também sublinha que o desconforto passa, enquanto a compreensão, a bondade e os laços perduram. E às vezes basta um pequeno percalço desconfortável para percebermos quão inquebráveis esses elos verdadeiramente são. Pouco tempo depois daquela conversa franca com a minha tia, comecei a notar pequenas mudanças nas atitudes da minha prima. Nada de enorme, mas perceptível o suficiente para me chamar a atenção. Ela sorria na minha direção com mais frequência, ficava por perto um pouco mais, ou surpreendia-me com um doce favorito ou uma mensagem rápida como: "Vi isto e lembrei-me de ti." No início atribuí isso à minha imaginação, mas em breve os sinais eram claros. A nossa ligação tinha entrado num território novo. A estranheza daquela noite não desapareceu. Evoluiu. O que poderia ter gerado distância transformou-se num elo, desencadeando conversas e momentos partilhados que não tínhamos há anos. Mergulhamos em conversas sobre as aulas, amigos e até segredos tolos mantidos em segredo. Foi como um novo começo, terno, mas cheio de promessa. Numa tarde preguiçosa, as memórias do meu tio inundaram-me. A ausência dele tinha esculpido este espaço vazio nas nossas vidas, uma lacuna subtil que cada um tentou remendar de forma diferente. A minha tia dedicou-se a manter as coisas estáveis. A minha prima perdeu-se nos seus passatempos, e eu mergulhei nos estudos ou em escapes digitais. Aquele único deslize estranho lembrou-me que, por baixo do silêncio, o afeto persistia. Apenas ansiava por atenção, cuidado e reconhecimento. Fiz questão de estar mais presente, a ajudar nas tarefas da minha tia, a arranjar tempo para ouvir sobre o dia da minha prima ou simplesmente a reunir-nos para um jantar sem distrações. Pouco a pouco, a casa reviveu. Os seus recantos, antes parados, agora zumbiam com conversa e bondade. A neblina persistente daquele dia a levantar-se para uma verdadeira proximidade. Ainda assim, flashes dessa memória surgiam, não de forma destrutiva, mas como lembretes para me manter atento. Aumentou a minha consciência sobre escolhas, respeitar o espaço pessoal e falar livremente, lições que eu tinha ignorado antes. Depois veio uma reviravolta surpresa. Num crepúsculo, enquanto eu estudava no meu quarto, a minha prima apareceu. Estava calada no início, apenas a passar-me um bloco de desenho com um sorriso gentil. Ao folhear, encontrei-o cheio de desenhos, rabiscos e fragmentos do nosso passado partilhado. Representações da nossa sala acolhedora, do nosso cão e daquelas piadas de família ridículas que trocávamos desde sempre. A emoção cresceu dentro de mim. Foi o gesto silencioso dela para preencher lacunas, afirmando que éramos família apesar de tudo. Passamos horas nessa noite a conversar, a rir e a reviver velhos tempos. As tensões da semana desvaneceram-se completamente. Foi aí que percebi.
Tropeços, confusões e momentos desconfortáveis não são assassinos de relacionamentos. São convites para nos aproximarmos, compreendermos-nos mais profundamente e fortificarmos ligações que por vezes ignoramos. A partir daí, a vibração da nossa família transformou-se de formas silenciosas e impactantes. Tornamo-nos mais gentis, mais sintonizados, sem necessidade de fabricar diversão ou conversas. Elas fluíam organicamente. Aquela noite, outrora uma fonte de pura mortificação, tornou-se o nosso ponto de viragem. Mostrou que as voltas da vida são imprevisíveis. Os laços podem vacilar, mas o amor recupera quando é cuidado. De vez em quando, reflito sobre essa noite rotineira e admiro-me como um pequeno percalço alimentou tal expansão. A vida serve lições em pacotes estranhos. Nem sempre o que antecipamos, mas precisamente o que precisamos. E embora essa recordação ainda provoque um sorriso envergonhado, também afirma que a abertura, a verdade e a família ofuscam qualquer vergonha passageira. Sentado aqui agora, a refletir sobre essas semanas recentes, vejo que a verdadeira essência não é o nervosismo, o rubor ou as atrapalhações. São as relações que valorizamos, a graça que estendemos e o trabalho que investimos em ver verdadeiramente o outro. O que começou como uma simples noite banal reformulou a minha visão dos meus entes queridos e o meu próprio lugar no meio de tudo isto. E no final, esse é o verdadeiro presente da história. Um lembrete de que, mesmo na vulnerabilidade, encontramos o nosso eu mais forte.